Olá pessoal, eu sou Almir e gostaria de mostrar neste vídeo uma coisa muito interessante, qual você não vai achar um conteúdo similar em lugar nenhum. Qual é a ideia desse vídeo? Esse vídeo eu quero demonstrar uma nova tecnologia. Entenda, é algo inovador, é algo que não existe similar. Essa tecnologia foi concebida a partir de um grande problema. Primeiro eu tenho que explicar qual é o problema para que depois você entenda qual é a solução proposta dessa tecnologia. Primeira coisa, como vocês sabem, eu trabalho fazendo software e dispositivos eletrônicos para pessoas e empresas, né? No modelo B2C e B2B. Então, dos diversos projetos que eu realizo, o que eu noto é um grande problema na parte de projeto de chão de fábrica e internet das coisas, que é basicamente o grande problema de instalação dos equipamentos em campo. Por mais treinado que seja o técnico, sempre tem uma defasagem de conhecimento e que requer muita especialização, e muitas vezes as empresas criam os dispositivos, mas não conseguem mão de obra especializada para instalar em campo. Diante do estado da arte, o que acontece é que muitos dispositivos vão para campo, porém, devido à complexidade de instalação em sistemas de rede distribuídas, várias interfaces, é necessário sempre ter um programador de linguagem C para poder programar o dispositivo em campo. Porém, um programador que trabalha com linguagem C, que é sistemas embarcados, é uma mão de obra muito cara e escassa. E por ser escassa, dado a grande demanda de internet das coisas, isso torna muitos produtos de internet das coisas inviáveis. Então me surgiu uma demanda com a empresa, a qual não vou citar aqui, porque eu devo manter o sigilo a respeito do projeto deles. Porém, devido a uma demanda que surgiu neles, eu resolvi fazer um projeto. Esse projeto é meu, que eu vou licenciar para eles, inclusive. Essa demanda que eu estou solucionando não se refere a requisitos do projeto que foi contratado, mas é um projeto que eu desenvolvi à parte e que eu ofereço a esse contratado como uma solução. Vamos imaginar o problema. Imagine que uma empresa desenvolve 2, 3 ou 4 tipos de dispositivos eletrônicos que podem trabalhar em rede em campo. Porém, como eles se conectam uns aos outros, varia conforme a interface. Vamos supor que eles tenham mais de uma interface, além de rede, interface Zigbee, CAN, RS485. Então, você tem que programar as portas do dispositivo para se conectar ao outro e criar as regras no local da instalação. Esse processo atualmente existe, mas requer muitos dias de trabalho e requer um programador especializado em loco, o que torna o processo caro e demorado. Para solucionar esse problema, eu concebi uma tecnologia chamada ION. ION significa Internet Open Notation. O Internet Open Notation não é nada mais que nada menos que uma ideia de descrever como se comporta a rede de modo textual. Então, a empresa, o usuário que vai usar o sistema ION, ele basicamente vai criar uma rede de modo textual, e a partir desse modo textual, um software especializado que a empresa pode desenvolver a partir dessa notação vai gerar os arquivos de descrição. O arquivo de descrição é um arquivo que
ele será enviado para a nuvem e cada dispositivo, ao ser inicializado pela primeira vez, consegue baixar da nuvem o seu memorial descritivo, e esse memorial descritivo permite que um firmware universal que esteja nesse dispositivo consiga configurar as interfaces, as portas de conexão, a origem do dado, o destino do dado, tudo de forma automática. Então eu vou mostrar para vocês aqui como funciona essa questão. Aqui fala sobre o que é o Ion. Aqui o Ion é uma plataforma para zero. Você não precisa programar em loco cada dispositivo. Você não precisa fazer um firmware para cada dispositivo na implementação. O seu dispositivo sai de fábrica com apenas um firmware universal, e o sistema de notação ele consegue dar função a cada um conforme ele baixa da internet. E a solução do Ion, ele resolve esse problema aqui. Não precisa de programador C, nem C++, nem Python, nem o que seja, qualquer linguagem em campo. Você pode baixar ele da internet. Não precisa de técnico conhecimento profundo. Você não gasta muito tempo para resolver o problema. Você resolve isso com frações de horas e tira totalmente a complexidade. Então, essa solução Ion. A solução Ion basicamente é como esse exemplo aqui. Essa é a descrição Ion, onde ele descreve os caminhos, os dispositivos, os tipos de conexões entre esses dispositivos e os tipos de interfaces. Então, esse aqui é um exemplo de descrição Ion, a quantidade de elementos na rede. Estamos falando de rede de internet das coisas. E cada dispositivo pode se conectar por meio de internet, cabeada, Wi-Fi, Zigbee, CAN, radiofrequência, etc. Aqui nesse documento fala sobre as vantagens, que é um provisionamento zero touch. Os dispositivos podem ter um firmware universal. O sistema tem múltiplas interfaces, como mostra aqui. A configuração em campo usando um tablet, um computador, um notebook. O sistema de descrição fica na nuvem, onde cada dispositivo baixa. Não depende do tipo do hardware, porque o sistema de descrição ele já vai ser configurado de acordo com o hardware. Então a regra está toda na descrição e a manutenção é simplificada. E aqui estou mostrando aqui esse relatório feito com a IA. A IA fez vasculhou na internet e mostrou as vantagens do Ion. Por exemplo, aqui está a lista de Ion e as vantagens dele referente a outros tipos de protocolos e modo de provisionamento. Essa plataforma Ion, ela permite um provisionamento de baixo custo e baixa complexidade. E aqui falando sobre o grau de inovação, que é uma inovação interessante, inovação assim, nível mundial. Aqui sobre o fluxo de trabalho. Agora vamos mostrar um exemplo de como isso funciona na prática. Então a sua empresa desenvolve lá 3 tipos de dispositivo, 3, 4, etc. Cada dispositivo de internet das coisas cada um tem 3 tipos de interface, que é cabo, Zigbee, Wi-Fi ou etc. E cada dispositivo tem portas de entradas e portas de saída. Se não tivesse esse sistema, seria necessário configurar localmente via ou um programador de firmware, linguagem C, ou um sistema de provisionamento embutido, tipo um web server que consome a RAM do dispositivo, já consome a RAM do dispositivo. Então já dá problema no dispositivo em consumir totalmente a RAM, basicamente para montar um web server para configuração. Então a ideia é a seguinte: o técnico estando em campo, ele vai fazer as conexões físicas, espalhar. Antes de fazer a conexão física, ele vai fazer um croquis. Ele pode fazer esse croquis da rede com a caneta
e um papel, tipo um rascunho, ou ele pode usar um software, tipo um software que permite ele criar um diagrama onde informa as conexões. Por exemplo, nesse exemplo aqui mostra os elementos da rede, e aqui o tipo de conexão: conexão tipo 1, conexão tipo 2, conexão tipo 1, tipo 1, e as direções das setas. As setas indicam que os dados fluem de um lado para o outro conforme a seta indica. Mas se o técnico de campo não puder fazer esse diagrama a partir de um aplicativo que você pode baixar na internet, que são diversos, pode fazer no Paint, pode fazer até na caneta. Aí, por exemplo, pode fazer usando a caneta, usando um papel. Por exemplo, isso aqui, eles criam um switch, e aqui outro dispositivo, e aqui outro dispositivo. Aqui as setas indicam as direções em que os dispositivos estão se comunicando. Esse número 1 aqui indica que essa conexão é tipo 1, ou seja, cabeada. Então o técnico de campo faz um croquis, papel, caneta, etc. Aqui um outro exemplo que eu estou mostrando, que já foi feito um teste. O técnico de campo faz isso. Então ele tira a foto, do croquis e traz a foto para o aplicativo. Nesse caso aqui, eu estou usando um aplicativo a qual estou aplicando a um cliente. Porém, se sua empresa precisar de algo similar para a sua empresa, entre em contato e eu faço para a sua empresa um aplicativo específico para a sua empresa. Então, a partir da notação Ion, que é a notação da rede, a notação Ion representa a rede. Então vamos fazer um procedimento aqui. Eu tenho um aplicativo, essa aqui vai ser teste de topologia. Eu vou criar uma rede aqui, um exemplo. Vou abrir aqui um aplicativo que eu estou usando para um outro cliente. Vou abrir aqui o aplicativo e vou criar uma rede. Eu vou chamar de rede 2. Rede 2. Eu criei um aplicativo chamado Rede 2. Esse aplicativo chama Rede 2. Tem aqui dispositivos. Então no Rede 2 eu vou dar duplo clique em top e ele vai gerar então cometi um erro aqui, e esses bugs vão ser retirados enquanto eu construo o aplicativo. Eu vou agora, então eu criei o arquivo do projeto, porém agora eu tenho que criar as descrições. Para isso eu vou aqui Ion Prompt, eu vou criar a descrição. Para isso eu vou abrir aqui, eu vou no local onde tem a foto com o croquis, a foto do croquis. Aqui temos a foto do croquis. Dentro da foto do croquis tem teste, topologia. Eu vou abrir isso. Ele vai usar a inteligência artificial e vai ler o prompt especificando as descrições do sistema Ion, e vai, a partir daquela foto, criar a notação Ion aqui nesse lugar. Ele está indo online. Criou a notação Ion. Eu vou dar uma limpeza aqui. Então ele criou um caminho, como vê aqui, PET1, 13 dispositivos, como podemos ver. E ele criou esses dispositivos, olha só, bot, entre o switch e AD é bot, enquanto que de BD para switch é forward, olha só. Então a partir da imagem ele gerou essa notação. Eu vou salvar.
dei duplo clique, ele salvou e criou a descrição com os dispositivos. Então, para cada item da rede, ele criou um arquivo de notação. Ignora pelo momento alguns bugs, porque eu ainda estou trabalhando nesse projeto. Aqui temos duplo clique, ele abre aqui um configurador do dispositivo. Neste caso aqui, esse dispositivo é do meu cliente. No caso da empresa que quiser resolver e contratar para esse serviço, eu desenvolvo um aplicativo com a notação Ion para ele, especificamente para a empresa dele. Nesse caso, é um cliente que eu estou desenvolvendo. Por exemplo, ainda nem terminei, né? Tem várias questões aqui. Então, os dispositivos aqui ainda não estão definidos qual tipo ele é. Por exemplo, botão direito, eu vou definir este aqui como controlador. Como ele está como X, ele está indefinido. Quando eu aplicar, ele muda para 1. Dessa forma, quando eu abrir novamente, ele já abre como controlador, independente de onde eu clicar. Ele abre como controlador. Então, tá como controlador. Eu abro aqui, ele já abre como controlador. E aqui eu posso especificar as partes que eu quero ativar do dispositivo. E ele vai criar um sistema de descrição baseado nisso. Eu vou importar então os dados que veio de lá. Eu posso configurar aqui as portas, os valores de tempo que eu quero configurar em cada porta. Esse aqui é um exemplo. E eu vou atualizar, cliquei aqui, atualizou aqui, ó. Foi atualizado. E eu posso então registrar um token. Como o token não existe, eu vou criar um token aqui, um token aleatório aqui. Eu vou salvar esse token. E agora, depois de mudar isso aqui, esse é um tipo controlador, eu vou gravar ele, eu vou registrar ele como um controlador. Então, ele foi gravado aqui como controlador. Então, basicamente eu gravei o switch como um controlador. Então, basicamente está aí um exemplo prático. Temos um relatório aqui já mostrando a rede. Aqui um relatório sobre a rede. Aqui temos os elementos da rede gerado conforme a descrição. Aqui mostra pela cor qual é o tipo de conexão e qual é o tipo de direção, no caso aqui indicado pelo croquis. A partir de agora, o que vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: a próxima função que eu vou desenvolver aqui para este cliente é uma função em que vai pegar esses dados, esse token, vai registrar na nuvem um arquivo de descrição lá na nuvem, e quando o dispositivo for ligado pela primeira vez, ele vai até o IP do servidor da plataforma do cliente, do meu cliente, da empresa que é minha cliente, vai lá, baixa o arquivo de configuração e vai aplicar cada detalhe desse no seu firmware. Ou seja, o firmware do dispositivo ele é universal, mas a partir da descrição de como instalar, ele adquire a função que foi planejada aqui nesse sistema de configuração. Então, muito das questões que eu cliquei que havia falhado foi justamente porque tem um procedimento, né? E nessa demonstração eu errei o procedimento, mas está sendo desenvolvido e até agora está ficando perfeito. Eu vou ficar por aqui, e caso quiser saber mais sobre a plataforma Ion, você empresário, você pessoa física, pode entrar em contato. Como eu disse, esse aplicativo aqui está sendo desenvolvido para um cliente business to business. Eu estou usando a plataforma Ion
para atender a este cliente. A plataforma Ion é um projeto de minha autoria e pretende ser disponibilizado e licenciado para qualquer empresa que esteja interessada nesse projeto. Depois, código-fonte pode ser fornecido para questões de licenciamento e auditoria. Qualquer coisa, vocês entrem em contato aqui embaixo na descrição, meus contatos, para saber mais sobre esse projeto. Eu agradeço e até a próxima.